Olá pessoal, sejam aí muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tio Ri, eu quero falar um pouquinho de berimbau de boca. Tô tentando aí manter essa rotina, fazer esses uploads, conseguir manter o ritmo aí no meu canal, manter o número de postagens que tem. Por enquanto eu vou continuar postando aí todos os vídeos meio crus, sem edição, sem muitos efeitos, sem nada aí. Mas vou tentar bater esse papo aí com o pessoal, então vamos aí pro vídeo, vamos seguir em frente. Antes da gente começar, por favor, curte, compartilha, se inscreve no canal. Preciso conseguir aí mais inscritos para poder fazer live pelo celular, né? Quando eu vou fazer minhas jams, quando eu vou aí tocar em algum lugar. Então me ajudem aí com essa parte. E bom, hoje eu queria falar de uma coisa aí que tem acontecido aí, com esse crescimento aí que está tendo no meu canal, e que eu passei de 50 para 180 inscritos em pouco tempo. E eu queria aí falar um pouco de um comentário que vem sendo recorrente, né? Eu comprei aqui meu instrumento e não estou conseguindo tocar. Ele não faz barulho, ele não... É um som muito baixo, às vezes nem eu consigo ouvir. Então vamos tentar aí tirar, desmistificar algumas coisas e ensinar aquilo que eu sei de como tocar o instrumento. Tá? Eu queria começar primeiro falando que tem uma variedade de berimbaus de boca, tá? Primeiro eu vou pegar aqui um chinês. Esse daqui é um berimbau de boca chinês, ele é em hastes e ele toca apoiado no lábio, né? Um pouco mais afastado do lábio, se você olhar de perfil. Eu toco ele bem próximo do meu lábio e eu toco aqui puxando para fora. Essa foi uma forma que eu vi acompanhando aí alguns canais online aí do pessoal da China, né, do povo Yi, tocando, mas eles tocam para dentro ou para trás também. Não entendi muito bem a diferença, eu não consegui escutar a diferença ainda. E também, quando eu toco, esse som é muito baixo para mim. Porém, se eu adiciono um pouco de respiração, né? Se eu respiro, expiro ou inspiro muito numa intensidade alta, eu acabo cortando o som. Mas se eu inspiro ou expiro numa intensidade baixa e junto com o momento que eu toco, aparentemente ele fica mais alto. Normal? Então, essa é uma das dicas que eu tenho. Eu não tenho muita prática com esse instrumento, então não vou dar muita dica aqui para vocês, e nesse em particular, tá? De novo, cuidado que para se tomar, esse instrumento, ele, se você ver, ele tem uma ponta. Então, sempre tentar tocar ele colado, né, no lábio, mas um pouquinho afastado, exatamente para você não se furar, não se machucar aí. É normal a gente se machucar tocando esse instrumento. Existem berimbaus de boca de madeira ou de bambu também, né? Esse aqui é um cubinho, né? Eu comprei aí do Cid. Esse daqui é um de entrada mesmo, um bom custo-benefício aí se você está querendo começar. Mas também não é tão fácil de tocar. Ele também é um berimbau de boca de se tocar no lábio. Então você vai tocar ele aqui encostado no lábio e eu vou bater ele para fora. Para esse daqui também fica a mesma dica, tá? Tocar com a língua mais para trás, você aumenta a sua caixa acústica, né? Então isso também vai ajudar a propagar o som, ele vai ficar um pouco mais grave. E você batendo, né, e assoprando exatamente na hora que você bate, ou inspirando na hora que bate, ele fica um som um pouco mais alto. Então vocês conseguem aí tocar, fazer alguma coisa diferente. Provavelmente o de madeira foi usado aí na música do Gojira, na Amazônia. Então vocês podem, tem até uma referência musical aí para você tentar praticar e tentar fazer o som com o seu berimbau de boca de madeira. Agora passando para um próximo aí, que também
Hoje em dia eu tenho um só dele, mas eu toquei bastante exatamente por ele não encostar no dente, né? Seria um berimbau de boca vietnamita. Esse berimbau de boca vietnamita, ele também, né, é uma ponta, ele é inteiro aqui, mas ele tem normalmente ele tem essa dobrinha, onde você consegue apoiar seu lábio, então essa parte lisa vai ficar para fora, e também, né, se você olhar, ele tem meio que uma guarda aqui, então você vai apoiar o lábio aqui em cima, e você não vai ter tanto risco de se machucar. O perigo mesmo é você colocar a língua muito próxima, para fazer os sons mais agudos. Então a língua para frente mais agudo, a língua para trás um som mais grave. Isso também vale para a boca mais fechada. Você tem um som mais grave, mais agudo. E ela mais fechada aqui você também consegue uma acústica mais adequada, o som sai um pouco mais alto. E o mesmo que eu falei dos outros, inspirar e expirar, aumenta um pouco o volume dessas qualidades do som que você tem. Esse daqui também prefiro tocar ele para frente, né? Numa diagonal, então de frente para lá, exatamente para você não quebrar seu instrumento, não envergar ele, não entortar. Se você se empolga e você está tocando ele para fora, a chance de você envergar ele é menor. Então, esse é uma dica que eu dou para esses berimbaus de boca vietnamitas, para tentar aumentar o volume, para você tocar de forma segura. E eu vou para agora para os que onde eu cheguei, onde eu gosto muito de tocar e aos que eu costumo levar aí para os eventos, para praticar com alguém. Se eu não estou com microfone, eu prefiro usar esses de metal por conta do volume. Eu vou pegar um berimbau de boca bem de entrada que eu tenho, que eu não tenho mais os iniciais que eu tive, então, primeiro de tudo, não recomendo nenhum desses esses do Mercado Livre muito baratos. Você deve pensar mais ou menos como se você fosse comprar um violão, um baixo ou qualquer outro instrumento. Existe, né, um de entrada que é aceitável, mas você tem sempre aqueles de entrada que são totalmente impossíveis de regular, que você vai fazer a regulagem em pouco tempo ele já vai estar desregulado. Então acho que esses também não vale muito a pena. Vai ser só um desperdício de dinheiro, você vai se frustrar aí com o instrumento e vai ver que também talvez você não queira tocar esse tipo de instrumento. E lógico, vai ter numa outra ponta instrumentos extremamente caros aí, decorados e que fazem coisas incríveis, mas vai ter ali sempre um custo-benefício ali no meio, tá? Para esse custo-benefício eu sempre indico o canal do Berimboca no Instagram, né? Que é o Sidney, que é um amigo nosso aqui que faz a venda, que tem um Mercado Livre também dele, e todos os instrumentos que eu comprei com ele não tive nenhum problema. Eu tenho o costume de ir atrás, né, dos fabricantes e tentar comprar por conta, mas daí acaba saindo mais caro também. Então, se você está procurando uma opção segura, dentro de um universo aí, de um preço aceitável, eu recomendo de novo aí o Sidney, porque ele tem me ajudado bastante com isso. Aqui então eu vou pegar esse berimbau de boca aqui, tá? Ele é um Morsing de metal, tá? Eu não me lembro muito bem de qual região ele é, mas eu vou mostrar a postura, que assim como um violão, como um baixo, todo instrumento tem uma postura ideal, e depois você vai adaptando com sua forma de tocar, como que você quer que isso fique mais plástico, mais bonito de se ver e tudo mais. Mas isso é com o tempo. Se você está começando no instrumento, eu recomendo essa pegada mais simples, tá? No livro do Vandré, existe uma pegada que eles chamam de pegada de orquestra, que é onde eu vou colocar uma base embaixo,
um dedo em cima. Esse dedo aqui vai servir para eu abafar, caso eu tenha. No Morshang ou Morsing, isso vai às vezes não vai ficar tão legal. Pode ser que você tenha que pegar, né, com os 2 dedos embaixo, a haste para trás e coloca o apoio aqui em cima, tá? É porque isso facilita, que isso daqui vai ser para técnicas mais avançadas, e caso você queira abafar, você queira colocar aqui para ter vibrações menores e tudo mais. Então, por enquanto, esse dedo deixem livre. E aqui eu tenho uma base forte e uma base em cima para segurar no Morsing. Vou encostar no dente. Encostando no dente, vou usar esses 2 dedos, porque o meu Morsing é pequeno. Às vezes você pode usar um dedo só, que eu vou também garantir que ele esteja encostado no meu dente, sem vibrar o instrumento, vibrar no meu dente, que ele não fique batendo no meu dente. Que eu vou fazer ele vibrar, né? Eu vou bater aqui e fazer ele vibrar. Outra coisa que eu vou também sugerir aí para vocês, a maioria tem esses chanfros. Eu não gosto de trocar instrumentos que sejam muito retos ou que seja muito circular aqui em cima. Para mim, me incomoda se eu vou tocar uma música mais longa, se eu vou passar um tempo a mais praticando, um tempo tocando. Eu tenho um na minha bolsa que é redondinho, mais porque ele é pequeno, é o menor que eu tenho. Mas no geral, esses que tem esse chanfro, eu vou encostar meu dente aqui e aqui nessa parte inferior. Então eu vou colocar no meu dente. Vocês conseguem ver? Aqui tá apoiado. Essa vai ser a posição. Para não ter medo de bater no seu dente, encostei. Eu sempre não toco exatamente na frente. Eu toco um pouco inclinado para cá. Por quê? Na hora que eu bater, ele vai naturalmente ali escorregar aqui nesse instrumento. Principalmente esse daqui também tem a lamela mais inclinada para a direita. Normalmente isso já é um indicativo para você não forçar ele, tocar ele para frente, tá? Certo, aqui eu comecei a produzir meu som, não tá alto, não sei se é o suficiente ainda. Puxando o ar, eu consigo um tom, né, um timbre, e eu consigo aumentar também o volume, assoprando também. Então, sincronizando a batida com sopro ou inspiração, eu consigo aumentar esse som. Se eu quiser, né, com o tempo você vai poder bater um pouquinho mais de energia aí, né, um pouco mais intensidade, tendo isso daqui bem fixo, que isso não vai vibrar entre o seu dente, né, o instrumento vibrar no seu dente, a gente só quer essa lamela aqui vibrando, você pode bater um pouco mais forte, isso também vai te ajudar. Para aumentar volume também, fechar a boca o máximo que eu conseguir, só que sempre lembrando, respeitando esse braço do instrumento, exatamente para a lamela não beliscar minha boca. E, né, esse daqui é um instrumentinho de bolso, eu levo ele para todo que é lugar, exatamente porque ele é bom de tocar, tá? Eu tenho aqui agora um outro que tem uma conformação um pouquinho diferente, né? Esse daqui já é aço inox, tá? É um ursinho que eu trouxe da Índia, ele é em Si, né? Está escrito Si 3/4 porque ele não é bem o Si, ele estaria ali em outra escala musical, não no nossa de lá 440, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho porque ele é bem diferente, né? Ele tem aqui o chanfro ainda para que eu possa encostar meu dente, mas ele tem um som um pouco mais seco.
Mas ele permite algumas outras sonoridades, né? Por conta de toda a conformação dele, de como que é feito todo o chanfre interno, o chanfre externo. Essa lamela é um pouco para cima, ela não é retinha. Tudo isso vai me permitir outros efeitos nesse instrumento, outros timbres. Ele não é melhor ou pior que o outro ali, mas ele tem um timbre mais adequado para tocar alguns estilos de música, produzir algumas sonoridades mais interessantes aí, algumas sonoridades mais apropriadas para alguns tipos de música. Ao passo de que esse aqui ele tinha um som de uma forma, esse daqui tem um outro som aí que eu posso produzir. Eu sempre toco para trás depois que eu quebrei um dos meus Morshanks, tá? Porque quando a gente toca para frente não tem nada que vai parar a minha mão. Então eu posso bater muito forte e de repente começar a deixar esse metal mais frágil. O metal ele vai criando microfissuras e uma hora ele vai quebrar, né? Eu tocando para trás, eu tenho aqui meu lábio, então vocês vão ver que eu sempre bato aqui na minha barba. Isso garante aí que eu não vou bater muito forte, que eu vou conseguir preservar meu instrumento. Se vocês vão ver aí online, muita gente toca para frente e para trás. De novo, se for tocar para frente, a dica é tocar um pouco aberto. Porque eu quero só que meu dedo bate aqui e ele já saia. Eu não quero que ele enrosque e puxe, tá? Aí eu tenho também, né, a qualidade de som de instrumentos já de ferro fundido e bem mais pesado, inclusive, tá? Esse daqui veio da Índia mesmo. E eu vou só mostrar aí a diferença de som que ele tem. Esse daqui em particular, se eu puxo muito forte o ar, ele para o som. E se eu assopro, ele aumenta um pouco o som, mas também eu perco, né, essa amplitude de som, esse tempo que o som fica vibrando. Outra dica importante, não assopra assim. Tenta soprar usando o diafragma. E isso também vai ajudar você a marcar o tempo, você gastar menos ar e conseguir tocar por mais tempo. Tá? Então você vai trabalhar esse músculo do seu peitoral. Vocês podem ter ouvido aí um barulhinho, né, de batendo, mas isso não é um instrumento batendo no meu dente. Isso é um instrumento batendo no próprio braço dele. Se ele batesse no meu dente, eu teria quebrado aí meu dente. Por isso que eu prefiro esse chanfro, porque eu sei mais ou menos o limite de onde meu dente tem que estar, e quando ele faz esses barulhinhos eu sei que tá tudo bem aqui, não quebrei nada. Beleza? Por último, esse daqui é um Morshank que eu comprei aí de um indiano lá do Rajastão, e eu acho que é o Morshank que eu mais gosto de tocar. Esse daqui é para tocar para frente, para trás. Ele também tem essa conformação. Pelo que o indiano me explicou, essa conformação em que está inclinado mais para dentro, eu poderia tocar mais reto, né? Agora eu não preciso me preocupar em desviar. Se eu for reto, naturalmente ele já vai jogar o meu dedo para fora. Então não tenho problemas aqui.
essas são as dicas aí de volume, né? Sempre, outras coisas de postura também acho que é importante. Sempre, tá? Tentar estar reto, você vai usar isso daqui, você assoprar muito forte, você vai interromper o som. Se você inspirar muito forte, você vai interromper o som. Então tenta usar o músculo daqui, isso vai te ajudar. Inclusive se você quiser tocar em estilos mais próximos dos europeus ali, né, principalmente dos europeus aqui do leste, né, perdão, aqui do oeste, vocês vão encontrar ali nas tarantelas, nas músicas ali portuguesas, mais esse ritmo um pouco mais acelerado. Então isso daqui vai te ajudar aí primeiro, desenvolver o músculo e segundo, ter esse controle aí sobre o som. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Vou tentar aí manter aí pelo menos um vídeo na semana. Curte, compartilha, se inscreve no canal para que eu possa fazer aí as lives quando eu for me apresentar, quando eu for ensaiar, quando eu for fazer uma jam com alguém. Obrigadão aí, pessoal.